Olá a todos, eu sou a Kelly Cristina, bem-vindos ao Investigando Eu. Hoje o tema do vídeo vai ser como superar traumas difíceis. Esse é um tema muito delicado, mas de grande importância, porque eu quero deixar uma mensagem para quem passou por essas experiências, que existe uma luz no final do túnel e você não precisa carregar todo esse peso durante toda a sua vida, que há como liberá-lo. Aos 8 anos de idade, aproximadamente, eu passei por um episódio de abuso sexual. Fora que eu cresci num contexto ali onde havia adultos fazendo uso abusivo de álcool, de muita escassez ali financeira, um contexto muito problemático ali, muito complexo. E, enfim, eu acabei crescendo um pouco com aquilo tudo, de certa forma, muito escondido. Eu não me lembrava de muita coisa até ali por volta dos meus 16 anos, onde todas essas memórias começaram a vir à tona e eu acabei entrando num loop de muito ódio, de muita raiva. Esse loop aí de muita raiva, de muito ódio, vergonha. E eu questionava muito do porquê que aconteceu isso comigo, por que eu nasci onde eu nasci, sabe? Era muito questionamentos e muita raiva, ódio de todo mundo. E isso tudo foi acumulando ali dentro de mim. E não demorou muito tempo, eu desenvolvi uma depressão. Não saía de casa, comia muito, muito mal, pouco, assim, não queria nem tomar banho às vezes. Então, emocional muito, muito ali desregulado. Enfim, eu cheguei ao momento, né, de pensar ali várias vezes em tirar minha vida e decidi que eu não queria mais viver se fosse para viver daquela forma. E tá aí algo que eu considero muito importante, é você escolher definitivamente que você quer mudar, que você não quer deixar que aquilo mais te controle e que aquilo faça parte de você. No sentido, eu não quero que isso seja algo que me controle ao ponto de eu ficar mal. Então, essa decisão, ela foi muito importante ali naquele caminho, porque quando você decide, você abre portas para as outras possibilidades e você abre espaço para que a cura chegue até você, de uma forma ou de outra. Eu nunca cheguei a trabalhar muito isso naquela época, foi nos últimos 2 anos, assim, que eu vim trabalhar isso. Então, eu pedi ali, na ressonância harmônica, acho que na segunda, terceira onda, para tirar, tratar, curar esses traumas que eu tinha. Aconteceu que eu comecei a perceber várias coisas vários sintomas que me ocorria por causa dessas experiências. Por exemplo, ali o fato de eu não confiar em ninguém, de eu ter muito ódio a qualquer homem e sempre ficar em alerta, em defesa, sabe? Então, se alguém falasse algo, eu levava muito pro lado negativo, já pintava a pessoa como se ela fosse alguém muito, muito ruim. Enfim, uma pessoa muito difícil de lidar e em se relacionar mais difícil ainda. Então, lembra que eu falei que isso continua aparecendo no seu universo para você finalizar de vez? Porque quando você decide se curar, decide que vai viver de uma outra forma, o universo vai tratar de trazer ali a informação que você quer, que você precisa para se liberar daquilo de vez. Então, foi muito interessante, porque teve 2 episódios muito marcantes. Eu tava um tempo ali sem me relacionar com alguém, e eu conheci uma pessoa e tal. Aí chegou naquela parte da gente se relacionar intimamente. E durante aquele período, ocorreu de... Foi como se tivesse aberto um portal. E eu voltar extremamente na data ali
onde estava acontecendo a questão do abuso ali, quando eu tinha uns 8 anos de idade. E eu senti tudo que eu não tinha sentido naquela época, porque as minhas memórias eram muito assim apagadas, mas quando abriu esse portal ali, eu senti tipo todo o terror, todo o medo. Foi tudo, senti aquilo ali. Só que tinha uma voz interna que estava me falando desde os dias anteriores para enfrentar os meus medos. E foi isso que eu fiz. Eu deixei passar, eu visualizei aquilo, eu deixei que toda aquela emoção passasse pelo meu corpo, porque aquilo não tinha sido digerido. Então eu deixei que aquilo passasse e soltei. Aí teve esse episódio e 2 meses depois eu fui para uma peça de teatro, um monólogo da Zezé Mota, que era Vou Fazer de Mim o Mundo. E uma parte desse monólogo é da Mari Ângelo, é uma adaptação dela. E é um pouco da história de vida dela e também ocorreu um episódio disso. Eu nem sabia, mas eu fui. Enfim, e aconteceu um episódio eu acho que aconteceu isso, foi uma história real também com ela. E era na mesma data comigo. Ela também sofreu essa questão do abuso sexual, com 8 anos de idade. E tudo que estava sendo representado ali me atravessou de uma forma muito grande, porque aquilo também tinha acontecido comigo. Só que eu estava como espectadora num palco, vendo tudo aquilo acontecendo. Lembra que eu falei para vocês? Porque para a gente ressignificar aquilo ali, para se deixar lavar, se deixar curar, se deixar ir, muitas vezes vamos precisar enfrentar um medo e revisitar aquilo de novo, para que a gente consiga ver de uma outra forma. E era isso que estava acontecendo. Então, foi muito intenso, eu fiquei assim desnorteada com aquilo, mas foi uma representação em que me trouxe muita clareza sobre tudo que tinha acontecido. Eu finalmente pude ver de outra forma e liberar toda a culpa que eu sentia, toda a vergonha. E porque isso é algo que é muito silenciado. Muitas vítimas são silenciadas quando passam por essas situações. Porque muitas vezes elas não entendem o que aconteceu, não tem vergonha de falar e ser julgada, porque muitas vezes as pessoas julgam a vítima. E, bom, passou ali, eu pude entender de outra forma, eu consegui liberar aquilo, não foi fácil, tá? Então, é muito interessante que, para que você consiga lidar com todas essas questões, a primeira coisa que a segunda coisa, né, que eu vou indicar, além de você decidir não viver mais com limitações, porque tem muitas pessoas que perdem a liberdade sexual por causa disso, deixa de se expressar, então acaba se limitando, né, se encolhendo ali como forma de proteção, e é escolher ir além disso tudo, escolher você. E não deixar que esse trauma te roube nem um pedacinho a mais de você mesmo, nem um pedacinho a mais da sua vida. E, bom, e sempre escutar a intuição, a voz interna, que você pode sim viver bem, viver com leveza e não deixar que esses traumas te controlem. Então, é muito interessante desenvolver o autoconhecimento, uma autoestima, um senso de valor próprio, para poder lidar com essas questões. E decidir, falar, não, eu decido me curar, eu decido soltar isso, decidir, assim, de uma vez por todas. Aí, é muito interessante fazer a terapia, tem várias terapias energéticas, terapia tradicional, se conectar com a espiritualidade. Então, o seu caminho de cura, ele vai aparecer. Tem várias medicinas aí, medicinas da floresta, tem a ayahuasca, enfim, como eu disse lá no início, há uma luz no fim do túnel. Se você se sente pronto, com coragem para poder enfrentar e se liberar disso, há vários meios onde você consegue realizar esse processo. E há várias pessoas para estar ali do seu lado, para te acolher. E hoje eu posso dizer que essas experiências passadas, elas não me limitam mais. Porque hoje eu consigo me enxergar de outra forma.
E isso é totalmente possível. Porque quando acontecem essas experiências, muitas vezes fica armazenado que a gente não tem valor. Porque, como que eu teria valor se naquela época aquilo aconteceu comigo, se eu não recebi apoio da família, se ninguém me acolheu? Então, muitas vezes, acaba crescendo sem uma autoestima ali, sem um senso de valor mesmo. E por isso que é reconstruir. É ir atrás, assim mesmo, e se tratar com seu devido valor, se reconhecer como ser infinito, como ser de infinitas possibilidades. Não deixe que nenhum trauma, que ninguém roube em você e de vocês mesmos. E você, eu, qualquer pessoa, você não é aquilo pelo que você passou. O que você passou não te define. E jamais se defina pelaquilo que você passou. Então, gostaria de deixar essa mensagem que levou um tempo, levou aqui alguns anos, acho que os últimos 2 anos que eu estou ativamente trabalhando isso, mas que o momento chega e é preciso ter muito autoacolhimento, muito, durante esse processo, que ele não é fácil, não é doloroso, mas para quem decide enfrentar, para quem decide passar por ele, a linha de chegada, ela vai estar lá. Então, você vai conseguir ter áreas da sua vida estáveis, bem resolvidas, e sem aquele medo, sem aqueles traumas, sem aquelas memórias voltando o tempo todo ali e te roubando, né? Te limitando. Então, eu só queria dizer que é possível viver bem, com leveza. E o mais importante disso tudo é que você se permita ser além do que você passou, se permita se curar e se permita deixar ir. E quando voltar, quando aparecer para ti novamente, enfrente o medo. Enfrente o medo. Você é maior. Hoje você é um outro ser, uma outra pessoa. E é isso. Quero dizer que você é amor e que há muito de bom ainda para viver nessa vida, muito para se experienciar e se permita ser livre, se permita deixar tudo que te pese para trás. Porque aquilo que é pesado, você não vai pôr na sua bagagem. E eu queria deixar esse recado para todo mundo que passou por tudo isso. Que a felicidade, ela é passível de ser alcançada, que você pode viver bem, independente de qualquer coisa. Porque aquilo que você passou não te define. Tchau, tchau. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí que esteja precisando ouvir isso do outro lado. E foi muito interessante que eu senti que eu precisava vir aqui falar sobre isso. Porque eu sempre me silenciei muito, nunca falei sobre isso. E aquilo ficava entalado aqui na garganta, era como se tivesse um nó fechando. E hoje isso é a liberação disso tudo. Porque eu realmente estou livre disso. E eu quero falar para vocês que é possível. Eu pensei que não seria possível, que eu ia ter que carregar isso pro resto da vida. Mas não. Sabe, dá pra soltar. Beijo. Se inscreva aí no canal, deixe seu like. E sejam livres. Sejam livres. Solte tudo. Bye, bye.